Agosto 13, lendo a história de Deus. Jeremias 17 a 20. Jeremias 17. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de pedra nas tábuas do seu coração e nos chifres dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes de Azerá, ao lado das árvores verdejantes, sobre os montes altos e sobre as montanhas do campo, as riquezas de vocês e todos os seus tesouros. Eu os darei como despojo, como preço por todos os seus pecados, nos santuários locais, em toda a sua terra. Você mesmo perdeu a posse da herança que eu tinha dado a você. Eu o faria escravo dos seus inimigos, em uma terra que você não conhece, pois você acendeu a minha ira, que arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz a humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, em uma terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nunca deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O homem que obtém riquezas por meios injustos é como a perdiz que choca ovos que não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão, e, no final, ele se revelará um tolo. Um trono glorioso exaltado desde o início é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão o seu nome escrito no pó da terra, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem louvo. Há os que vivem me dizendo: onde está a palavra do Senhor? Que ela se cumpra. Quanto a mim, não me apressarei em te abandonar, deixando de ser teu pastor. Nem desejei o dia da aflição, bem o sabes. O que saiu dos meus lábios estão diante de ti. Não sejas motivo de pavor para mim. Tu és o meu refúgio no dia da desgraça. Que os meus perseguidores sejam envergonhados, mas não eu. Que eles sejam aterrorizados, mas não eu. Traz sobre eles o dia da desgraça. Destrói-os com destruição dobrada. A guarda do sábado. Assim me disse o Senhor: vá colocar-se à porta do povo, por onde entram e saem os reis de Judá. Faça o mesmo em todas as portas de Jerusalém. Diga-lhes: ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá, todo Judá e todos os habitantes de Jerusalém, vocês que passam por estas portas. Assim diz o Senhor: por amor à vida de vocês, tenham o cuidado de não levar cargas, nem de fazê-las passar pelas portas de Jerusalém no dia de sábado. Não levem carga alguma para fora da casa, nem façam nenhum trabalho no sábado, mas guardem o dia de sábado como dia consagrado, como ordenei aos seus antepassados. Contudo, eles não me ouviram nem me deram atenção. Foram obstinados e não quiseram ouvir nem aceitar a disciplina. Mas, se vocês tiverem o cuidado de me obedecer, declara o Senhor, e não fizerem passar carga alguma pelas portas dessa cidade no sábado, mas guardarem o dia de sábado como dia consagrado, deixando de realizar nele todo e qualquer trabalho, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas dessa cidade em companhia dos seus conselheiros. Eles e os seus conselheiros virão em carruagens
e cavalos acompanhados dos animais de Judá e dos habitantes de Jerusalém, e essa cidade será habitada para sempre. Virá gente das cidades de Judá e dos povoados ao redor de Jerusalém, do território de Benjamim e da Cefelá, das montanhas e do Neguebe, trazendo holocaustos e sacrifícios, ofertas de cereal, incenso e ofertas de ação de graças ao templo do Senhor. Mas, se vocês não me obedecerem e deixarem de guardar o sábado como dia consagrado, fazendo passar cargas pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, porei fogo nas suas portas, que consumirá os seus palácios e que não se apagará. Jeremias 18. Na casa do oleiro. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então desci à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então a palavra do Senhor veio a mim. Ó Israel, será que eu não posso agir com vocês como faz o oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti se converter da sua perversidade, então me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Se, em outra ocasião, eu decretar que uma nação ou reino seja edificado e plantado, e ele fizer o que é mal aos meus olhos e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em seu favor. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se agora, cada um do seu mau procedimento, e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão: não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Portanto, assim diz o Senhor: perguntem entre as nações, quem já ouviu algo semelhante? Coisa tremendamente horrível fez a Virgem Israel. Poderá desaparecer a neve do Líbano das suas encostas rochosas? Poderão parar de fluir as suas águas frias vindas de lugares distantes? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim, queimam incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar nos seus caminhos e nas antigas veredas, para que andem em desvios em estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça. Como o vento leste, eu os dispersarei diante dos inimigos. Eu lhes mostrarei as costas, não o rosto, no dia da sua derrota. Então disseram: venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem um conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele e não ouçamos nada do que ele disser. Atende-me, ó Senhor, ouve o que os meus acusadores dizem. Acaso se paga o bem com o mal? Mas eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci diante de ti para interceder em favor deles, para que desviasses deles a tua ira. Por isso, entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada, que as suas mulheres fiquem viúvas e sem filhos, que os seus homens sejam mortos e os seus rapazes sejam mortos à espada na batalha. Seja ouvido o grito que vem das suas casas, quando repentinamente trouxeres invasores contra eles, pois cavaram uma cova para me capturarem e esconderam armadilhas para os meus pés. Mas tu conheces, ó Senhor, todas as suas conspirações para me matarem. Não perdoes os seus crimes, nem apagues da tua presença os seus pecados.
sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles na hora da tua ira. Jeremias 19. Assim diz o Senhor: vá comprar um vaso de barro de um oleiro. Leve com você alguns anciãos do povo e dos sacerdotes. Vá até o vale de Ben-Hinom, perto da entrada da porta dos cacos, e proclame ali as palavras que eu disser a você. Diga: ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: trarei sobre este lugar desgraça, tal que fará retinir os ouvidos daqueles que ouvirem isso, porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, oferecendo sacrifícios a deuses estranhos, que nem eles, nem os seus antepassados, nem os reis de Judá conheceram. Além disso, encheram este lugar com o sangue de inocentes. Construíram nos montes os altares dedicados a Baal, para queimarem os seus filhos no fogo como holocaustos, oferecidos a Baal, coisa que não ordenei, nunca falei, nem jamais me veio à mente. Por isso, certamente vêm dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar Tofete ou Vale de Ben-Hinom, mas Vale da Matança. Anularei neste lugar os planos de Judá e de Jerusalém. Eu os farei morrer à espada diante dos seus inimigos, pelas mãos daqueles que os perseguem, e darei os seus cadáveres como comida para as aves dos céus e os animais da terra. Farei que essa cidade fique deserta e seja tema de zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e zombarão de todos os seus ferimentos. Eu farei que comam a carne dos seus filhos e das suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, por causa do sofrimento que os inimigos que procuram tirar-lhes a vida lhes afligirão durante o cerco. Depois, quebre o vaso de barro diante dos homens que os acompanharem, e diga-lhes que assim diz o Senhor dos Exércitos: como se quebra um vaso de oleiro que não pode ser mais restaurado, assim quebrarei este povo e essa cidade, e os mortos serão sepultados em Tofete, por não haver mais lugar para sepultá-los. Assim farei a este lugar e aos seus habitantes, declara o Senhor. Tornarei essa cidade como Tofete, como em Tofete, assim as casas de Jerusalém e os palácios reais de Judá serão profanados. Todas as casas em cujo terraço queimaram incenso e todos os corpos celestes, e derramaram ofertas de bebidas aos seus deuses estrangeiros. Então Jeremias voltou de Tofete, local para onde o Senhor o enviara a profetizar, e, entrando no pátio do templo do Senhor, disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ouçam, trarei sobre essa cidade e sobre todos os povoados ao redor todas as desgraças contra eles, anunciadas, porque se obstinaram e não quiseram obedecer às minhas palavras. Jeremias 20. Jeremias e Pazur. Quando o sacerdote Pazur, filho de Imer, o mais alto oficial do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Na manhã seguinte, quando Pazur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: o Senhor já não o chama Pazur, e sim Magor Missabibe, pois assim diz o Senhor: farei de você um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Você verá com os próprios olhos quando eles forem mortos à espada pelos seus inimigos. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará à espada. Eu entregarei toda a riqueza dessa cidade nas mãos dos seus inimigos, toda a sua produção, todos os seus bens de valor e todos os tesouros dos reis de Judá levarão tudo com despojo para a Babilônia. E você, Pazur, e todos os que vivem na sua casa irão para o exílio, para a Babilônia.
Lá vocês morrerão e serão sepultados, você e todos os seus amigos a quem você tem profetizado mentiras. A queixa de Jeremias. Senhor, tu me persuadiste, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim sempre que falo. É para gritar que há violência e destruição. Por isso, a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas, se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se o fogo ardesse no meu coração, retido nos meus ossos. Estou exausto tentando contê-lo. Não posso mais. Ouço muitos comentando. Pavor por todos os lados. Denuncie-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar. Então, nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha. A sua desonra jamais será esquecida. O Senhor dos Exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Maldito seja o dia em que eu nasci. Jamais seja abençoado o dia em que a minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que levou a notícia ao meu pai e o deixou muito alegre quando disse, você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade. Que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia, porque ele não me matou no ventre materno. Então, a minha mãe teria sido o meu túmulo e ela teria ficado permanentemente grávida. Porque saí do ventre materno, só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na vergonha? Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.